36ª questão, ela diz, ó, o elemento radioativo natural tório, massa 232, número atômico 90, após uma série de emissões alfa e beta, converte-se em um isótopo não radioativo estável do elemento chumbo, Pb208, massa, e 82, número atômico ou carga. Continua enunciado. O número de partículas alfa e beta emitidas após esse processo é, respectivamente, D, e aí vem alfa e beta. Bem, antes de chamar, tá, o nosso apoio para orientar todo o nosso raciocínio, é importante, esse tipo de questão, ele cai muito em provas de vestibular. Então, a gente tem que, antes de qualquer coisa, lembrar das duas leis da radioatividade. Primeira falando da partícula alfa e a segunda da beta. E a primeira diz, quando o elemento emite uma partícula alfa, a massa diminui de 4 unidades e a carga de 2 unidades. Já na segunda lei, ele fala da emissão beta, que a massa se mantém constante, já que beta a massa é zero. E a carga aumenta 1 unidade. Então, para que eu estou relembrando isso? Para mostrar que somente a alfa mexe com a massa. Então, veja que quando você pega a massa do elemento original, o elemento pai, subtrai da massa do isótopo produzido após as emissões, e divide por 4. E por que por 4? Porque quando emite uma partícula alfa, a massa diminui de 4 unidades. Então, a diferença entre o átomo original, ou pai, e o isótopo produzido, essa massa, a diferença entre a massa dividida por 4, você vai ter direto a quantidade de partículas alfa. E depois a gente vai ver como se calcula a quantidade de beta. Isso é o principal. Então eu vou chamar o nosso apoio para você ver todo o raciocínio e junto comigo, né, discutir a minúcia de todo esse raciocínio. E você vai ver depois que isso aqui é muito fácil. Então eu preparo que muito pouco aluno, estudante, sabe resolver essa questão. Então só um minuto, a gente... Está aí a nossa análise. A primeira coisa, a equação que ele me deu lá, o tório 23290, ó, emite uma partícula alfa, está aqui alfa, massa 4 e número atômico 2, o x e o y são as quantidades, tá? Como não tem, eu coloquei para você lembrar, para não ficar em branco. Então aqui eu botei o 4, tá? Iluminado, né, de cor diferente, para você lembrar o que eu falei antes, que a diferença das massas dividida por 4. E por que por 4? Porque cada emissão alfa, a massa vai ficar reduzida em 4 unidades. A beta aqui, mais beta, também y, a quantidade, 0 menos 1. E mais o elemento produzido, o isótopo, 208, 82. Essa é a equação radioativa. E aí a primeira análise que eu tenho é a que eu já falei. Somente a partícula alfa mexe com a massa do elemento. A diferença entre as massas, 232 menos 208, dividida por 4, olha como eu falei, dará o total de partículas alfa emitidas. Aí eu botei aqui, ó, 232 menos 208, 24. 24 dividido por 4, 6 partículas alfa. Se cada alfa diminui 4 e eu tenho a diferença em 24, evidente que 6 vezes 4 vai dar 24. Então, agora eu já sei quantas partículas alfa eu tenho. Aí eu venho para a terceira análise. Até aqui eu acho que ficou legal. Nós já tínhamos visto lá. Terceira análise. Tanto a partícula alfa como a beta mexem com o número atômico. Porém, se só fossem emitidas partículas alfa, já que foram 6, teríamos redução de cada partícula alfa, ó, diminui 2 unidades. Então, esqueçam a partícula beta. Se só existisse partícula alfa, eu teria 6 vezes 2, 12. 90 menos 12, 78. Está aqui, ó. Tá vendo?
Então, se eu não tivesse emissão beta, em cima seria menos 24, 232, 6 vezes 4, 24, 208. E embaixo, 6 vezes 2, 12, 90 menos 12, 78. A última análise, a diferença do que deveria ser, só com partícula alfa, 78, para o que é, quanto é? 82. 82 menos 78, 4. Será a quantidade de partícula beta, portanto, 4 partículas beta. Aí eu coloco a conclusão, ó, no lugar do x eu boto 6 partículas alfa, no lugar da beta, do y, eu boto 4 partículas beta. Vamos ver? 6 vezes 4, 24. 32 menos 24, 208. Ou seja, isso mais isso tem que ser igual a isso. Aí eu boto aqui, confirmando, primeira massa, 32, está aqui, lá do reagente. 6 vezes 4, está aqui. 4 vezes 0, está aqui, mais 208. 32 é igual a 24 mais 0 mais 208. Isso aqui mais isso aqui, ó. Já viram que os lados são iguais? Então a confirmação bateu. Então, na realidade, eu tenho 6 alfa e 4 beta em relação à massa. Agora vamos ver o número atômico. Estou embaixo agora. 90, está aqui, tem que ser igual a 6 vezes 2, está aqui. 4 vezes menos 1, está aqui, está vendo? Mais 82. Então, 90 tem que ser igual a 12 mais menos 4 mais 82. 12 menos 4 vai dar 8, com 82, 90, 90 é igual a 90. Então, quer dizer, não é uma questão difícil, porém, você vai ter que seguir esse ritual. E qual é o ritual? O cara me dá o elemento pai, o original, e o elemento final. A diferença da primeira coisa, fiz a subtração entre a massa original e a final. A diferença dividido por 4 me dá direto o número de partículas alfa. Aí eu vou esquecer a beta. Quando eu vier para a carga, né, a quantidade de partículas que eu descobri, 6 vezes 2, tá? Subtraído de 90, teria que dar 78, só que não deu. A diferença do que existe para o que teria que dar só com partícula alfa é a quantidade de beta. Se a diferença for de 1, uma beta. Se for de 2, 2. 3, 3. Se for 4, 4. Se for 10, 10. A diferença é unitária para a partícula beta. Para cada 1 de diferença, eu tenho uma partícula beta. Então, nota que isso aqui é muito fácil. Não é difícil. Claro que eu botei grandão para você, tá? Avaliar tudo o que foi feito. Mas, na realidade, você calculou a diferença, dividiu por 4, já tem a partícula alfa. Vai para a carga, multiplica a partícula alfa, vê quanto vai dar só alfa. A diferença para o que existe é o número de partículas beta. É muito rápida, é muito rápida. Valeu? Então, é uma questão de radioatividade que cai muito em provas de vestibular. Perfeito? Então, abra o olho, que é muito fácil, não pode se perder uma questão dessa. Um abraço, até lá, até a próxima.